E no episódio final, nós temos as experiências das estagiárias no campo de atuação. Bom dia, meninas, tudo bem? Tudo bom. Tudo certo. Então, eu tava pensando em a gente conversar um pouquinho hoje sobre o estágio da GDEV. Eu tava lembrando quando a gente fez aquele autorretrato, lembra? Que foi bem divertido. O que vocês acharam? Eu também achei bem legal, que deu pra ver como eles se enxergam, né? Mesmo com as dificuldades deles, às vezes, foi muito rico e eles se expressaram muito bem. Ficaram uns trabalhos bem legais, assim, bem bonitos. Foi muito interessante ver a dinâmica deles para criação dos trabalhos e ver como que eles se representam. E até conhecer eles mais a fundo, porque tinha coisas que a gente nem imaginava o que eles poderiam pensar e fazer sobre eles mesmos e fazer com que eles se reflitam também. Acho que a conversa que a gente teve durante as atividades que a gente propôs, as oficinas, foi muito rica também, né? Sim. Teve a do cartaz também colaborativa que a gente fez sobre as comemorações, as datas festivas, que eles foram trazendo coisas das vidas deles pra gente, que foi bem legal, deu pra gente conhecer bem, saber bem da história de vida deles. E esses processos também que a gente consegue ser interlocutor deles, né? Mesmo que eles não consigam montar como eles querem, eles falarem para nós e a gente conseguir traduzir de alguma forma para eles essas memórias e lembranças. E até, como a Dada falou, né, pra refletir mesmo, porque eles desenhavam e a gente perguntava o que significava e eles tentavam aí encontrar neles mesmo as respostas. Ver a felicidade deles falando sobre, né? Sim. Lembrando do que era bom pra eles, porque ali foi o autorretrato deles mesmos, então lembrando algo que foi marcante, né? No autorretrato eu lembro bem, eu tava entrevistando o seu Sandro e a gente foi buscar o seu Zeca, lembra? Sim. Zequinha. Daí na hora que a gente chegou ele tava fazendo o autorretrato dele e ele fez, algo que ele gostava, que era a cozinha. Então ele fez com tampinhas, fez o fogãozinho, que ele gosta muito de cozinhar, ele mora sozinho. E eu fiquei prestando atenção naquilo e tinha que sair pra entrevistar. E na entrevista ele também trouxe isso, de que ele fazia as coisas sozinho, que ele gostava muito de cozinhar, que ele fazia feijão, que ele fazia as coisas dele todas sozinhas, né? E foi bem legal ver essas técnicas, não sei, que eles usam pra se organizar a vida deles. Ele falou que amarra os tênis pra não confundir os pares, dobra as meias juntas para ser mais fácil, então ver essa independência deles. Esse progresso da independência é muito inspirador. Isso, e eles vão passando essas coisas, né? Essas técnicas, entre aspas, dicas, um pro outro, e é muito legal ver essa construção tanto da amizade, da convivência deles e a construção da autonomia, né? Que é algo bem construído, é um passo a passo que eles fazem mesmo. E conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil para eles. É uma conquista diária. O seu Sandro trouxe que uma das professoras foi com ele até o centro ou até outro lugar que ele não sabia como chegava ainda. E depois disso ele consegue chegar em qualquer lugar sozinho. Então é muito lindo ver essa conquista da independência deles. E é realmente interessante isso, né? Que a gente vê que quando eles têm esse espaço para ter essa independência deles, eles conseguem. E como tem aquelas famílias que prendem alguns deles e eles não conseguem ter tanta independência, que como eles conseguem fazer se eles tiverem essa abertura para fazer, né? Se eles têm a independência deles. Porque para muitos trouxeram como foi difícil, né? Tem gente que tem baixa visão e ainda enxergam poucas coisas, mas para os que perderam de repente é um momento muito difícil. O seu Ronaldo trouxe isso, que até hoje ele não aceitou ainda o fato de estar cego, mas que ele não vai deixar de viver por causa disso e que ele tem pessoas ao redor dele que
estão ali por ele. Então agora ele está casado com outra das estudantes e os dois não enxergam. Então é uma troca mútua deles de se ajudar e de estarem ali um pro outro. E isso é muito bonito. E quem perdeu a visão, eles ali, os usuários da GDEV, eles se ajudam, né? Porque eles vão ali na GDEV e percebem que dá pra viver de outro jeito. Que eles imaginavam que não dariam conta ou que não conseguiriam e aquele era o final. Eles buscam maneiras de ser independentes, trocando dicas um com o outro, como a Cecília tinha falado mais cedo. Então... é lindo de ver todo esse processo. Isso. E quanto a ser professora, na minha concepção, foi bem desafiador, né? Eu ficava muito nervosa quando tinha que mediar alguma coisa ou explicar alguma coisa. Mas eles eram muito participativos e isso facilitou muito a nossa experiência, né? Tipo, eles participavam realmente dos processos educacionais. O nosso estágio é processos educacionais. E os processos educacionais, ele vem muito do participativo, do colaborativo. E como eles têm deficiência visual, a gente buscava sempre levar coisas, principalmente oficinas estéticas, né? Com percepção, com sensações. E no início foi meio aterrorizante, assim, porque pelo menos da adesão mesmo. Mas com o decorrer dos grupos, a gente foi criando mais vínculo com eles, foi fortalecendo esses vínculos e foi entendendo mais, né? O que a gente podia levar, o que talvez não se encaixasse tão bem no grupo. Foi bem legal essa experiência, assim, como professora. A gente percebia as atividades que a gente poderia levar para eles, levando objetos táteis para eles sentirem realmente, porque como eles não enxergam, eles têm que buscar os outros sentidos, que é o sentido do sentir o objeto, para conseguir visualizar na mente o que seria, o que eles estariam vendo. E essa foi uma das grandes dificuldades para nós, o fato de enxergar as coisas e não saber como levar isso para eles, né? Porque para nós os nossos outros sentidos não são aguçados. Então, como planejar uma atividade em que a gente não domina os sentidos como eles dominam, né? E como eles trazem isso para nós e com certeza eles ensinaram muito mais para nós do que a gente ensinou para eles. Quando a gente fez o dominó, né, a gente achava que estava super arrasando. Uhul, vamos levar tecidos, eles vão sentir os tecidos e vão jogar, e no final eles trouxeram para nós que foi uma ideia muito boa, mas que a gente podia usar de outras táticas que eles conseguiriam entender melhor. Então é muito disso, deles terem ensinado muito mais para nós do que a gente podia ter esperado que aprender lá dentro. Eu acho que pra gente essa experiência de ter que levar uma aula diferente do que a gente tá acostumada também, né? Porque a gente estudou a vida inteira com aula em slides, aula assim visualizadas, e a gente ter que fugir disso foi uma experiência muito boa, mas no início muito assustadora pra gente também, né? Ter que pensar em um jeito de levar isso pra eles que não fosse num slide, que não fosse numa coisa assim pra eles visualizarem, que nem a gente tá acostumado a ver todos os dias, né? Um desafio superar a nossa experiência para entender a deles. Porque tem essa deficiência visual, eles não conseguem ver como a gente vê. Então a gente teria que buscar outras alternativas para eles conseguirem entender o que a gente estava fazendo. Teve também a parte das entrevistas, né? Nós nos dividimos em duplas e fizemos um rodízio. Quando duas estavam entrevistando, as outras 3 ficavam com um grande grupo, né? Fazendo essas oficinas e atividades. Pra mim foi acho que foi uma das melhores partes do estágio também. Essas entrevistas, mesmo que fosse difícil, tipo, a gente ouviu a história deles, né? A gente trouxe as histórias deles pra compartilhar. E quando eles iam contando, tinham casos que subiam uma raiva, assim.
Às vezes dá vontade de chorar junto com eles. Eles se emocionavam e a gente chorava junto. Enchia os olhos de lágrima. Então a gente também foi transpassada por esses afetos, pelos desafetos. E a gente saía da AGDEV e ia correndo pra orientadora também, né? Pra ver, meu Deus, e agora? Como que a gente vai trabalhar isso? O que a gente vai falar? Como que a gente vai se portar, né? E foi muito rico também essa troca com as meninas, né? Entre a gente, com a professora também. Acho que a gente se implicou bastante nisso. Foi até uma coisa que a própria professora trouxe para nós, o fato da gente ter se implicado tanto com o assunto. E quando algo não saía do jeito que a gente queria, a gente ficava muito frustrada. Exatamente. E a gente realmente se implicou no fato de depois sair de lá pensando nas calçadas, pensando muito também no braille, que a gente nunca tinha visto na vida, e eles se dispuseram a ensinar um pouquinho para nós. E depois tudo a gente queria sentir de verdade. Não só mais um momento, mas sentir a textura das coisas, sentir as emoções. Então eu sinto que o estágio aflorou muito em nós, para muito mais do que só a convivência. Do que só a licenciatura, né? A gente foi lá e a gente não fez só o que a gente foi pra fazer. Aquilo agiu muito mais na gente do que a gente achou que ia mexer com a gente, né? A gente foi se motivando a cada encontro que a gente conhecia mais eles, pra tentar entender como que eles sentiam e interpretavam as coisas. E aprimorar o nosso conhecimento também, para sempre conseguir alcançar as expectativas deles e tudo mais. Fez a gente repensar bastante coisa, né? Tanto até no pessoal, claro, e até na psicologia. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de trabalhar com pessoas com deficiência, especificamente com pessoas com deficiência visual, e agora é um campo novo para mim. A Duda, ela percebeu que ela não sentia a guia. A guia é o que as pessoas com deficiência usam para andar na calçada, é aquela parte geralmente vermelhinha, que é diferente do restante da calçada. E ela simulou uma deficiência visual. Da deficiência. Ela fechou os olhos e começou a andar pela guia para ver como seria, né? Tentar se aproximar de como seria para eles. E eu achei isso o máximo, porque foi logo depois que a gente começou os estágios, ela fez isso. E a gente não tinha pensado em fazer isso. A gente não fez uma vivência desse tipo, né? Foi bem legal. Então fica uma dica para quem tá ouvindo. Sapatos com solado muito grossos não dá pra sentir. É muito difícil. Bom, meninas, então tá bom. É isso. E eu aposto que realmente vai ser um grande aprendizado pra gente. Tchau!